Boa noite a todos. Eu espero que nós tenhamos tido um bom aproveitamento na aula 2 sobre avaliação, da mesma forma que na aula 1 sobre o planejamento. São os dois assuntos, os dois conteúdos da nossa matéria, planejamento e avaliação escolar. Nessa aula 3, nós vamos ter a aplicação do conhecimento que nós adquirimos na aula 1 e na aula 2, que é sobre o planejamento e sobre a avaliação. O que iremos fazer nessa aula 3? Nós vamos assistir a um filme e com base nesse filme, nós vamos então poder verificar os conhecimentos sobre planejamento, sobre avaliação e muito mais da educação escolar. Então, nós vamos poder aproveitar e verificar neste filme. O nome do filme é O Triunfo. É uma história de um professor chamado Ron Clark, e que ele sai da sua cidade, e no qual ele tinha obtido muito sucesso em aumentar o rendimento dos alunos por 4 anos. Ele aumentou 4 anos consecutivos, ele conseguiu aumentar o rendimento dos seus alunos. Aí ele então sai dessa cidade e vai para um desafio novo, ensinar em Nova York. E lá em Nova York, depois de muita luta, ele consegue um emprego num bairro muito humilde, marcado por violência, por pessoas predominantemente negras. E aí, olha o que ele ouve do diretor da escola no qual ele tinha conseguido o emprego. O diretor diz o seguinte para ele: se o rendimento dos alunos não melhorar, você será despedido. E assim começa a história de Ron Clark, no qual vocês vão ter a oportunidade de assistir. Então, com base nesse filme, vocês vão em trio, são 3 pessoas, mas não quer dizer que vocês vão fazer isso um na casa do outro, porque nós estamos em isolamento necessário por causa do Covid-19. Então, que a gente mantenha, firme nisso aí, usando máscara, lavando as mãos e tudo que a gente pode fazer, mantendo o isolamento para prevenir dessa pandemia. Vocês, então, vão em trio, vocês podem fazer um grupo à parte, para vocês discutirem sobre o filme e sobre o que eu vou querer de vocês durante o filme. Vocês vão me responder em trio 2 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: que trecho do filme oportuniza a reflexão sobre a função diagnóstica da avaliação, bem como da necessidade da retomada de conteúdos utilizando novo encaminhamento metodológico, com o objetivo de possibilitar a apreensão do conteúdo sistematizado. Então, eu vou querer de vocês que vocês observem o procedimento de John Clark e verifiquem em que momento ele, então, busca uma metodologia nova para melhorar a aprendizagem e o rendimento dos seus alunos. Vocês vão descrever para mim em que momento do filme isso acontece. Certo? Agora vamos à pergunta número 2. Cite algumas das medidas de sucesso do professor
mostradas no filme O Triunfo. Então vocês vão elaborar para mim, pensar, refletir, discutir acerca do filme. E vão aí no mínimo duas, né? No mínimo duas medidas que o professor tenha tomado para melhorar esse rendimento, para que a avaliação dos alunos ficasse produtiva. Então, que planejamento ele fez? Então, vocês vão elencar duas ou mais medidas que esse professor tomou para obter sucesso, para obter a plenitude do seu planejamento. Então é isso que vocês vão fazer como atividade agora na aula 3. Responder em trio essas duas perguntas. Isso tudo vai valer 7 pontos, porque nós estamos agora no módulo 2. E como eu já tinha falado, no módulo 2 vai ter essa atividade valendo 7 pontos, mais 3 pontos de participação. Então, vocês vão responder para mim essas duas perguntas no valor de 7 pontos. E a participação de vocês, ou seja, respondendo as coisas, a atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4, dentro do prazo, isso tudo vai valer 3 pontos. Então, 7 mais 3, 10, está fechado o módulo 2. Então, que vocês tenham uma boa produção, que vocês assistam o filme com muito afinco, que vocês gostem do filme, porque ele é muito bom, e que vocês consigam aprender do filme sobre planejamento e avaliação. Que vocês possam aplicar este conhecimento que vocês adquiriram na aula 1 e na aula 2, agora na nossa aula 3. Então, eu quero dizer a vocês que vocês continuem assim, respondendo no prazo, com motivação, com alegria, como eu estou recebendo de vocês alguns feedbacks de que está sendo muito bom essa matéria, então eu fico muito feliz por isso. Então, que vocês consigam mais ainda aprender agora com um filme acerca da avaliação e do planejamento. Então, boa noite a todos e que vocês lembrem-se, continuem na luta contra a pandemia, usando máscaras, evitando sair de casa, ficando em isolamento, lavando as mãos, acima de tudo. Um grande beijo.